direto ao ponto. A exaustão digital moderna que todo mundo sente hoje em dia está, na verdade, super conectada a comportamentos humanos muito, mas muito antigos. Sabe aquela sensação de que a mente está sempre cheia de ruído, mas a capacidade de aprender e de refletir está meio vazia? Pois é. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar exatamente na mecânica por trás disso. Para dar o pontapé inicial, vamos colocar na mesa uma pergunta enorme que vai guiar toda essa nossa exploração. Como, afinal, o excesso de informação digital está recriando a maior crise de comunicação da antiguidade? Olha, parece um salto gigante ligar as telas brilhantes de hoje a eventos de milénios atrás, mas o padrão de comportamento que as fontes revelam é impressionante e fascinante. Para mapear tudo isso, a gente dividiu essa jornada em 5 passos. O paradoxo da superficialidade, depois Babel e o ego coletivo, a anatomia do caráter, a nossa nova Babel digital e, para fechar, como a gente pode recuperar a profundidade. Parte 1. O paradoxo da superficialidade. Consumir tudo e não reter absolutamente nada. A nossa sociedade moderna está literalmente submersa em um consumo massivo de informação. A gente recebe estímulos o dia inteiro, né? E mesmo assim a gente sofre de uma incapacidade crônica de reter conhecimento que seja realmente útil. Os sintomas que a pesquisa aponta são claríssimos. Uma impaciência severa com textos longos, a mania de ficar só escaneando as palavras para chegar logo no fim, uma necessidade quase doentia de dopamina constante. O resultado? No fim do dia bate aquela exaustão mental pesada, mas sem nenhuma produtividade real para mostrar. E isso ilustra perfeitamente o conceito de fast food mental. É o seguinte: quando o nosso consumo foca só nesses resumos digitais rápidos, opiniões já mastigadas, cria-se uma baita ilusão de aprendizado. Mas, da mesma forma que comer milhares de calorias vazias deixa o corpo desnutrido, essa dieta de atalhos rápidos deixa nossa mente faminta por nutrientes complexos. Sem aquele esforço da digestão cognitiva, a informação simplesmente evapora da cabeça. Parte 2. Babel e o ego coletivo, a antiga busca por validação. É aqui que entra um conceito sociológico muito interessante, o capital simbólico. As fontes propõem que, ao longo da história, o ser humano desenvolveu um pavor absoluto da insignificância. Ninguém quer ser irrelevante, e para combater esse medo, ferramentas como a própria linguagem foram, digamos, sequestradas. Elas passaram a ser usadas não para uma comunicação genuína, mas como uma estratégia para acumular status, prestígio e poder dentro dos grupos sociais. Então, o ponto crucial aqui é o contraste gigante que os autores traçam entre a narrativa da Torre de Babel e o evento de Pentecostes. Em Babel, a gente vê a arrogância humana usando a linguagem como se fosse um tijolo para erguer um projeto de ego coletivo. O resultado é confusão total e sociedade fragmentada. Em total oposição, o relato de Pentecostes mostra uma dinâmica de graça, onde a compreensão entra como uma espécie de tradutor universal perfeito. Isso derruba o ego para, em vez de construir torres de autopromoção, construir verdadeiras pontes de conexão. Parte 3. A anatomia do caráter. Ferramentas funcionais versus a verdadeira essência. Para a gente entender as tensões daquelas antigas comunidades que moldaram essas ideias, precisamos definir uma palavrinha-chave: ontológico. Basicamente, ontológico se refere à essência mais profunda do nosso ser. É aquilo que a gente é nos bastidores, sabe? Longe dos palcos. É aquela integridade que só consegue ser forjada sob muita pressão e ao longo do tempo. O oposto exato de apenas usar ferramentas ou aparências externas para se dar bem. A pesquisa faz uma distinção incrível entre dons funcionais e frutos ontológicos. Pensa assim: dons são como um martelo nas mãos de um marceneiro. São habilidades operacionais, muitas vezes fáceis de imitar ou de serem usadas por pessoas sem ética só para ganhar aplausos. Já os frutos representam aquele caráter autêntico, como a honestidade, a paciência. O show momentâneo até pode impressionar a plateia, mas na hora da crise, quando a coisa aperta de verdade, só a essência ontológica consegue segurar a estrutura. Para se ter uma ideia, naquela época, as pessoas começaram a usar práticas espirituais e de comunicação como uma verdadeira competição de status. E para combater essa vaidade, a análise descreve como o apóstolo Paulo aplicou o que as fontes chamam de um genial judô linguístico. Ele não proibiu a ferramenta, mas instituiu regras tão focadas no coletivo, tipo um limite rígido de palestrantes, fala um de cada vez e silêncio absoluto se não houvesse uma tradução clara, que ficou literalmente impossível usar a linguagem só para inflar o próprio ego. Parte 4. A nova Babel digital, reconfigurando o cérebro moderno. Vamos trazer isso para os dias de hoje.
Essa citação captura de um jeito brilhante a trágica realidade dos nossos hábitos. A mente continua ativa, mas perde a capacidade de permanecer. O cérebro está em constante movimento, pulando de um estímulo para outro feito louco, mas perde a força para ficar parado num lugar só. Aquele fôlego intelectual exigido para manter a atenção em um raciocínio complexo está, infelizmente, desaparecendo. Acontece que o nosso cérebro é, acima de qualquer coisa, um mestre absoluto a economizar energia. O diagnóstico das nossas fontes mostra que, se a gente não exercita a leitura profunda, o cérebro vai lá e ativamente poda, elimina as vias neurais usadas para a contemplação e análise. E ele faz isso para reforçar as estradas mentais responsáveis pelas reações rápidas e picos de dopamina. Nós estamos, de forma física e literal, reconfigurando a nossa própria cabeça para viver apenas na superfície. Isso gera uma verdadeira atrofia muscular cognitiva. A analogia das fontes é perfeita. Imagina quem pega elevador todo santo dia. Quando acaba a energia e a pessoa precisa subir escadas, a musculatura da perna simplesmente não aguenta, né? É a mesma coisa com a mente. Uma dieta diária de atalhos digitais e textos mastigados deixa o cérebro sem resistência nenhuma para focar em obras originais. Quando a gente precisa encarar a complexidade da vida real, a nossa concentração desaba. Parte 5. Recuperando a profundidade. Como reconstruir a nossa musculatura cognitiva e espiritual. Mas tem solução. Reverter essa atrofia toda exige uma dedicação pesada a uma verdadeira fisioterapia cognitiva. São práticas deliberadas para treinar a mente, como a leitura intencional de textos densos sem pausas, agendar períodos de silêncio absoluto no dia-a-dia, ter a disciplina chata, mas necessária, de fazer apenas uma tarefa por vez. E, claro, o reaprendizado crucial de suportar o tédio sem fugir imediatamente para o conforto de uma tela. Adotar essa postura hoje em dia exige ousadia. Significa ter a coragem de investigar as bases da realidade como faria Sócrates e buscar conexões de sentido profundo como o Agostinho. Num mundo dominado por reações instintivas, tribunais rápidos da internet e verdades ditadas por algoritmos, escolher pensar com cuidado, construir laços reais e não se contentar com respostas pré-fabricadas virou o nosso maior ato de resistência. Então, para fechar essa nossa exploração, fica essa provocação final. Sabendo que as nossas mentes se moldam ao ambiente, que tipo de arquitetura física e digital a gente precisa começar a construir conscientemente nas nossas rotinas para forçar a nossa cognição de volta ao pensamento profundo? A escolha entre a confusão das torres ou a conexão das